12 conselhos importantes para aqueles que desejam ser líderes na casa de Deus. Primeiro, aprendam a amar os outros, a pensar no bem deles, a ter cuidado por eles, a negar a si próprios por causa deles e a dar a eles tudo o que tem. Se alguém não consegue negar a si próprio em benefício dos outros, seria impossível conduzir alguém no caminho espiritual. Aprendam a dar aos outros o que você tem, ainda que se sinta como se nada tivesse. Então o Senhor começará a derramar-lhe a sua bênção. 2. A força interior de um líder deveria equivaler à sua força exterior. Esforços em demasia, avanços desnecessários, inquietações, apertos, tensões, falta no transbordar, planos humanos e avanços na frente do Senhor são todas as coisas que não devem ocorrer. Se alguém está cheio de abundância em seu interior, tudo o que emana dele é como o fluir de corrente de águas, e não existem esforços demasiados de sua parte. É preciso ser de fato um homem espiritual e não simplesmente se comportar como um. Terceiro, ao fazer a obra de Deus, aprenda a ouvir os outros. O ensinamento de Atos 15 consiste em ouvir, isto é, ouvir o ponto de vista de outros irmãos, porque o Espírito Santo poderá falar por meio deles. Seja cuidadoso, pois ao recusar ouvir a voz dos irmãos, você poderá estar deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Todos aqueles envolvidos em liderança devem assentar-se para ouvi-los. Dê a eles oportunidades ilimitadas de falar. Seja gentil, seja alguém quebrantado e esteja pronto para ouvir. Quarto, o problema de muitos líderes é não estarem quebrantados. Pode ser que tenham ouvido muito a respeito de serem quebrantados, porém não possuem revelação dessa verdade. Se alguém está quebrantado, não tentará chegar às suas próprias decisões no que toca às questões importantes ou aos ensinamentos, não dirá que é capaz de compreender as pessoas ou de fazer coisas. Não ousará tomar para si a autoridade ou impor a sua própria autoridade sobre os outros, nem aventurar-se-á a criticar os irmãos ou tratá-los com presunção. Um irmão quebrantado não tentará autodefender-se, nem remoer-se por algo que ficou para trás. Quinto, não deve existir nas reuniões nenhuma tensão, tampouco na igreja. Com respeito às coisas da igreja, aprenda a não fazer tudo você mesmo. Distribua as tarefas entre os outros e os leve a aprender a usar suas próprias capacidades de executar. Em primeiro lugar, você deve expor-lhes resumidamente os princípios fundamentais a seguir e depois certificar de que agiram de acordo. É um erro você fazer muita coisa. Evite também aparecer demais na reunião. Caso contrário, os irmãos poderão ter a sensação de que você está fazendo tudo sozinho. Aprenda a ter confiança nos irmãos e a distribuí-la entre eles. Sexto, o Espírito de Deus não pode ser coagido na igreja. Você precisa ser submisso a ele, pois, caso contrário, quando ele cessar de ungí-lo à igreja, se sentirá cansada ou até mesmo enfadada. Se o meu espírito estiver forte em Deus, ele alcançará e tomará a audiência em 10 minutos. Se estiver fraco, não adiantará gritar palavras estrondosas ou gastar um tempo mais longo, o que inclusive com certeza será prejudicial. Sétimo, ao pregar uma mensagem, não a faça demasiadamente longa ou trabalhada. Caso contrário, o Espírito dos Santos sentir-se-á enfadado. Não inclua pensamentos superficiais ou afirmações rasteiras no conteúdo da mensagem. Evite exemplos infantis, bem como raciocínios passíveis de serem considerados pelas pessoas como infantis. Aprenda a concluir o ponto alto da mensagem dentro de um período de meia hora. Não imagine que o fato de estar gostando da sua própria mensagem significa que as suas palavras são necessariamente de Deus. Oitavo, uma tentação com que frequentemente nos deparamos numa reunião de oração é querer liberar uma mensagem ou falar por tempo demasiado. Uma reunião de oração deve ser consagrada à oração. Muito falatório levará a sensação de sentir-se pesado, com o que a reunião se tornará um fracasso. Nono, os obreiros precisam aprender muito antes de assumir uma posição onde tenham de lidar com problemas ou com pessoas. Com um aprendizado inadequado, um conhecimento insuficiente, um quebrantamento incompleto e um juízo não digno de confiança, serão incompetentes para lidar com os outros. Não tire conclusões precipitadas. Mesmo quando se está prestes a fazer algo, deve-se fazê-lo com temor e tremor.
Nunca trate com leviandade as coisas espirituais, pondere-as no coração. 10. Aprenda a não confiar unicamente em seus próprios juízos. Aquilo que consideras correto pode ser errado, e aquilo que consideras errado pode ser correto. Se alguém está determinado a aprender com humildade, levará com certeza alguns poucos anos para terminar de fazê-lo. Portanto, por enquanto, você não deve confiar demasiadamente em si mesmo ou estar muito seguro a respeito do seu modo de pensar. 11. É perigoso para as pessoas da igreja seguirem as suas decisões antes de você ter atingido o estado de maturidade. O Senhor operará em você para tratar seus pensamentos e para quebrantá-lo antes que você possa compreender a vontade de Deus e ser definitivamente a autoridade de Deus. A autoridade se baseia no conhecimento da vontade de Deus. Onde não estiver sendo manifestado a vontade e o propósito de Deus, ali não há autoridade de Deus. 12. A capacidade de um servo de Deus com certeza será expandida, porém, pelo mesmo Deus que o capacitou. Descanse em Deus, ame-o de todo o coração. Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. A autoridade necessária para o desempenho do ministério é fruto de nosso relacionamento. Nunca olhe para dentro de você mesmo, pois isso poderia desanimá-lo. Porém, jamais abra mão da intimidade com Deus, e o conselho dos sábios que Deus colocou na igreja. Não fosse vós que me escolhestes, porém eu vos escolhi a vós. Eu vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. João 15,16. Autor Watmani, extraído do livro O Testemunho de Watmani. São partes de uma carta escrita em 10 de março de 1950, durante o período de 20 anos em que permaneceu preso pelo regime comunista chinês.